Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração dos que nesse momento estão ligados a essa rede de comunicação internet. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou anunciar para os irmãos, os leitores, os ouvintes, as duas testemunhas. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e o átrio e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco, de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. Esta tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e vencerá, e matará. E jazerá os seus corpos mortos nas praças da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e o Egito, onde o seu Senhor também fora crucificado. E o homem e homens de vários povos, tribos, língua e nação verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então as testemunhas que Deus manda é para atormentar o povo. A palavra de Deus, quando o povo está quieto, é para deixar eles inquietos. Ou eles dão ouvido à voz da palavra de Deus, do profeta, ou serão despedaçados. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais
ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O sétimo anjo tocou a trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: o reino do mundo viera agora a ser do nosso Deus, do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor. Vendo a palavra que eu muito uso? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E irão-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dores, o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos, grandes, e tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se o céu, e o templo de Deus, e a arca do seu conceito foi vista no seu templo, e houve relâmpago, e voz e trovões, e terremoto, e grande saraiva. Você veja bem, meu irmão, que aqui tem muita profundeza para se meditar. Primeiro, quem são as duas testemunhas? Eu tenho esperado alguém com esse sinal. E eu provo que existe esse sinal, porque ainda semana retrasada eu tinha uma viagem a fazer lá no próximo aeroporto e estava chovendo. E eu estava botando uma geladeira em cima da caminhoneta para levar lá num rapaz que tinha comprado. Meu filho olhou para o céu, estava chuviscando já, disse: mas vai molhar tudo. Pai, não está vendo que vai molhar tudo? Eu digo: não, eu vou em nome do Senhor Jesus e não vai chover. Você vai ver que não vai chover. E nós fomos e voltamos. Só depois que nós fomos lá e voltamos, que depois choveu. E ele ficou até assim: pois, como é que pode? Agora passamos a ponte e começou a chover. Eu digo: eu já entreguei, eu já resolvi meu trabalho. Deus abençoa, Deus... Quando a pessoa procura fazer a vontade de Deus, a da gente é quase praticamente na hora feita. A gente também vai ler aqui, hoje, a mulher e o dragão. Quem é o dragão? Você vai saber, eu vou dar o Apocalipse mastigadinho. E você vai saber também quem é as testemunhas. Essas testemunhas estão para vir. Que quando vier você vai ver o que essas testemunhas vai fazer. Porque todos quantos tentarem fazer alguma coisa contra eles, no começo vai ser destruído. Eles vão ser destruídos. E como sempre Jesus Cristo dá poder para os seus, fingir até que a morte exista, e dá uma chance para eles, você vê que eles vão se regozijar, vão presentear um ao outro, e vão arrastar esses corpos por as praças da cidade, e ainda dizendo: se alegramos, porque aqueles profetas que nos atormentavam, matamos, está morto. Mas dali 3 dias e meio, o Espírito de Deus vem
e entra nessas duas testemunhas e se põe ele de pé e serão arrebatados aos céus. Aí, aqueles 7.000 já morrem na hora. É assim. A mulher e o dragão, é aqui no 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E vi-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, ele tragasse o filho. Por isso que houve guerra quando Jesus Cristo nasceu. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para seu trono. E a mulher fugia para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel, os seus anjos, batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja bem o perigo que nós estamos aqui na terra. Satanás e seus anjos estão aqui na terra. É muito profundo isso aqui. Veja bem, meu irmão. E houve uma grande voz no céu que dizia: e foi permitido na terra, os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora chegado está esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Você veja que o acusador, o diabo, vai lá sempre ter com Deus. Mas aonde? No céu? Não. A gente imagina desta forma: ele tem sempre um emissário que vai lá ter contato com Deus, nos acusar dia e noite do que nós faz de bem ou de mal. Eu ainda imagino que ele vai lá acusar mais do bem que a gente faz do que o mal, que o mal pertence a ele. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Por isso nós temos que lutar até a morte. Pelo que alegrai-vos
o céu, e vós que nele habita. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por isso que a gente vê esse desespero dessas igrejas, essas religiões. Quando o dragão viu que fora lançada na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz um varão, e foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao céu, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo e metade de um tempo, foram fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio, que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam o testemunho de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Você veja que é tão profundo que se você guardar o testemunho de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, então você está frito nesse planeta Terra. Porque o diabo lança guerra. Está aqui escrito no Evangelho. Ele fez guerra contra a semente da mulher, que é a geração humana, conforme Deus nos permitiu. A gente vai, aqui tem a besta que sobe do mar. A gente vai ler o capítulo 13 também hoje. Quer saber quem é a besta que sobe no mar? A gente vai dizer, vai mostrar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Você vê que coisas profundas. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono grande poderio, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foram curadas, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aqui é tão profundo que, se você ver, o dragão deu poder para o Papa. O dragão é Satanás, antiga serpente. Formaram um conselho no Vaticano do sistema papal, isso é novo. Aí, por exemplo, um desses que o dragão deu poder, botou sentado no trono, deu poder, foi ferido, quer dizer, uma das suas cabeças foi ferida de morte. Todo mundo sabe que aquele outro papa, antes desse outro, foi ferido de morte, mas reviveu. Aí o povo inteiro, por tudo quanto é canto da terra, fizeram a imagem dele, foto, tiraram foto, fizeram quadro e botaram. Pode ver, a maioria, 90% dos católicos do mundo e brasileiros, tem dentro da sua sala a decoração do retrato do Papa. Eu posso provar isso. Está aqui, ó. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada, e a toda a terra se maravilhou após a besta. Isso aí eu vi com meus próprios olhos, sabe? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quer dizer, é o que eles imaginam assim, os Estados Unidos, que é o dragão, entendeu? Eu digo bem mastigadinho, os Estados Unidos, que é o dragão,
que diz assim: quem poderá batalhar contra os Estados Unidos? Quem enfrentará o Vaticano? Eles mandam no mundo, como Jesus Cristo disse que mandaria no mundo. O Papa que morreu é a besta do Apocalipse. E o dragão é os Estados Unidos em geral e seus governantes, que mandam na besta. Que, entre aspas, a besta tem poder para governar. Também é quem dá a sentença de morte no final. Pode acreditar que é desse jeito. E eles, por ter os seus poderios atômicos, eles, quem poderá guerrear contra os Estados Unidos, porque eles têm armas atômicas, bacteriológicas, químicas e bomba atômica, todo mundo sabe disso. E foi-lhe dado uma boca para proferir grande coisa e blasfema, e deu-lhe seu poder para continuar por 42 meses. Vê que é muito profundo isso aqui. 42 meses. E abriu a boca em blasfema contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu testemunho, do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e povos e nações. Vê, ó, toda a língua, nações, e ele deu poder. Você veja que ele tem poder sobre as igrejas, tem, todo mundo sabe que eles têm que pregar o evangelho do jeito que o católico permite. Se o católico não permitir, ele tem leis que manda proibir. Eles cortam o evangelho que aquela pessoa está pregando e, por exemplo, tem religião que diz: não, vamos constituir um político, um deputado, botar ele na Câmara dos Deputados para defender a religião. Mas eu lhe falo uma coisa, que quando ele chega lá, ele vira a calça, ele vira o calcanhar. Aí passa a ser um deputado do rol dos deputados lá do poderio que é do Vaticano, pois o mundo já é maligno. Tem, por exemplo, algum presidente da República evangélico, tem, por exemplo, um presidente nos Estados Unidos evangélico, tem, por exemplo, um prefeito, um vereador, um deputado federal, estadual, tem essas pessoas. Me mostra quem é que administra o mundo ser evangélico. Não tem, o mundo já é maligno, está escrito. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, veja bem, e deu-lhe poder sobre todas as tribos, língua e nação, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses que o nome não está escrito na vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva cativeiro, em cativeiro irá. E se alguém mata, a espada é necessário a que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vê que vi também a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra é essas religiões falsas. Porque a Igreja Católica não é uma religião. Vocês imaginam que é uma religião? Você pode, por exemplo, uma religião, uma pessoa religiosa, dar cachaça, vender cachaça para as pessoas, para matar 60%, 70% dos brasileiros nas estradas, matarem um ou outro. Pode, por exemplo, as pessoas que é crente, evangélica, sei lá, eles vender droga. Pode, por exemplo, uma religião vender droga? Não, que se sabe de religião é diferente. Por isso que a Igreja Católica não é uma religião. Porque ela é que vende as drogas, ela é que fabrica os jogos, ela é que faz essas festas, ela é que faz as guerras, ela é que mata o povo. E vi a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra é a religião que protesta contra a besta e faz pior do que a besta, que existe duas bestas. É a religião falsa, sabe? Que sai vendendo a palavra de Deus, sai trambicando aí, que sai charlatiano, que não faz nada sequer não corra dinheiro. Então eu te digo, meu irmão, se você estiver fazendo isso, você também é uma besta. E vi subir da terra uma outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de o cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta,
na sua presença, faz que a terra e o que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Quer dizer, ó, todo mundo sabe que quando os presidentes da república de cada nação eleito, eles vão lá beijar a mão do Papa. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe dessa história. E faz grande sinal, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra. Engana os que habitam na terra, com os seus sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem. Todo mundo sabe que foi feita a imagem do Papa e foi enviado para todo mundo, para eles terem dentro das suas próprias salas como decoração. Imagem da besta que recebeu a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adora a imagem da besta, e fazem que a todas, pequeno, grande, rico, pobre, livre, escravo, servo, e lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Todo mundo sabe que o Vaticano, o número 666 está escrito lá no Vaticano. Todo mundo sabe que quem tem esse número escrito lá em Roma, que é o antigo Império Romano, que vem o César, que era 616, e do 616 foi transferido para 666, que é o número da besta, e quem fica lá no Vaticano, quem está lá em Roma até hoje, é o representante desse número, ele tem esse número, 666. E está aí a prova. Ele arrecada milhões e milhões em ouro por mês, e que caridade ele faz? Nenhuma. Faz é matar o povo com droga, com cachaça, com cigarro. Sabe que 80% do ser humano, mais de 80% morre do câncer por causa do cigarro, por causa dessa nicotina do cigarro. E como é que eles plantam? Quem é que planta o fumo? É o católico. Quem é que produz o cigarro? É o católico. Quem é que transforma o doce em amargo, a cana em cachaça? É o católico. Quem é que produz as drogas, que planta e colhe e vende para o povo a droga? É o católico, não é uma pessoa evangélica. Então está tudo bem mastigadinho. A pessoa só não abre os olhos se não quiser. Quem é que dá uma vara para vender cachaça? É o prefeito. Quem é que dá direito às pessoas exportar ou importar de um país até para outro essas coisas que eles produzem? É os católicos, é os presidentes. Entendeu? Tá tudo bem mastigadinho. É da besta ou não é? É do lado mal ou não é? Já viu uma religião, por acaso, vender cachaça? Eu nunca vi isso. Por hoje é só, a gente agradece em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu prometo dar com toda clareza, ponto por ponto, o Apocalipse. Amém? E graças a Deus.